Shalom, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. É sempre um prazer estarmos aqui para orarmos juntos. Fique comigo até o final, porque depois da palavra nós estaremos orando juntos a oração da fé. Eu quero orar com você e por você. Eu sou Josivaldo Oliveira e hoje estarei falando sobre a Páscoa do Senhor Jesus Cristo como festa da sinceridade e como festa da verdade. E como a fé em Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascual pode trazer perdão para o nosso coração, restauração para a nossa alma, cura para o nosso corpo e alegria para as nossas emoções. Sempre nesses momentos de oração nós estamos compartilhando uma porção da palavra, porque é por meio da palavra que nós somos edificados e nós somos ministrados em nossa fé. A nossa fé cresce por meio da palavra de Deus, por isso que sempre nesses momentos nós compartilhamos uma porção da palavra. E logo após o compartilhar da porção da palavra para hoje, eu estarei orando com você e por você a oração da fé. Mas eu queria então compartilhar com você um texto muito precioso que está em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7 a 8. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7 a 8. Mas antes de compartilharmos a palavra, eu gostaria de pedir a você algo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas, dessa forma você estará recebendo todas as orações, todo o conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal, com o único propósito de abençoar e edificar a sua vida. Também queria pedir a você que compartilhe essa palavra para abençoar outras pessoas. Quando você faz isso, você dá a outras pessoas a oportunidade, o privilégio de serem ministradas e abençoadas pela presença e pela palavra de Deus, ok? Vamos para a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos 7 a 8, diz assim: Portanto, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre a importância de celebrarmos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, removendo o fermento velho para que nós sejamos uma nova massa. Isso é um símbolo, né? Porque o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. Por exemplo, Jesus, ele nos ensinou em Mateus capítulo 16, versículo 6, falando com seus discípulos, ele disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E em Lucas 12:1 ele fala de novo isso, só que agora ele explica o que é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele diz assim, em Lucas 12:1, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então nós vemos na Bíblia que o fermento, ele é símbolo de maldade, ele é símbolo de malícia, ele é símbolo de impureza, ele é símbolo de idolatria, ele é símbolo de pecado, ele é símbolo de ira, de blasfêmias, de contendas, de divisões. Tudo isso é representado pelo fermento. Por isso, Paulo nos ensina que nós deveríamos celebrar a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, que é uma festa que representa a nossa libertação por meio do sacrifício de Jesus, a nossa libertação do pecado, a nossa libertação da escravidão espiritual, assim como na primeira Páscoa celebrada pelo povo de Israel lá no Egito, há mais de 1500 anos antes de Cristo, foi celebrada essa Páscoa. E essa Páscoa foi celebrada porque o povo de Israel foi liberto ali da escravidão egípcia por mais de 430 anos. Só que aquela primeira Páscoa apontava para a Páscoa real que nós celebramos por meio de Jesus Cristo. Aquele cordeiro pascual que foi sacrificado lá no Egito para livrar o povo de Israel da morte, representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, que foi sacrificado para que nós pudéssemos ter vida eterna, fôssemos libertos do pecado, da condenação do pecado e fôssemos libertos de todo o mal e que pudéssemos então experimentar vida eterna, paz, alegria e as mais ricas bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, a Páscoa aponta para tudo isso, por isso que o apóstolo Paulo escreve nesse texto, ele diz exatamente isso: celebremos a Páscoa, não com fermento da maldade, mas com os pães asmos, os pães sem fermentos, da verdade e da sinceridade, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro da Páscoa,
foi sacrificado. Como eu disse, o fermento representa todas essas coisas. E a Páscoa, ela então traz esse símbolo também de sermos libertos, de sermos purificados. A Páscoa como festa da libertação do pecado e da morte, como a Bíblia nos fala lá em Êxodo, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 28, você pode conferir depois, com o tempo, ler todo esse texto, porque é ali em Êxodo 12, do verso 1 ao verso 28, que é celebrada a primeira Páscoa, né? Quando Deus está libertando o povo de Israel ali do Egito. Então o Senhor estaria enviando como juízo sobre os egípcios por tentar impedir o povo de Israel de querer ser liberto, de tentar impedir o povo de Israel de ser livre. Deus envia o juízo, né? E um dos juízos era que os filhos primogênitos, tanto dos homens como dos animais, pereceriam, mas o povo de Israel que estava ali seria livre da morte por meio do sacrifício do cordeiro. Eles teriam que sacrificar o cordeirinho, comer a carne do cordeirinho assada com ervas amargas, lembrando o tempo da escravidão, e também depois eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. E quando aquele anjo destruidor, aquele anjo que aplicaria o juízo de Deus sobre os egípcios, visse o sangue, né, do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro nas portas, nas ombreiras das portas do povo de Israel, ele passaria por cima e não tocaria em nenhuma casa do povo de Deus. Por isso a Páscoa significa exatamente isso, né? Essa passagem, porque o anjo estaria passando por cima da casa deles sem tocar na casa deles e não haveria luto na casa do povo de Israel, na casa do povo de Deus. Então, desde esse momento, o Senhor ordenou que ano após ano eles celebrassem a Páscoa em memória desse momento, celebrando a libertação, celebrando a vida. E é exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado, foi imolado, foi derramada a sua vida por nós na cruz, exatamente no período da Páscoa, em que o povo de Israel celebrava a sua Páscoa, e Jesus, como Cordeiro Pascual, deu a sua vida por nós, porque aquele cordeirinho sacrificado lá no Antigo Testamento apontava exatamente para o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, para nós cristãos, ela aponta para essa festa de celebração da nossa libertação por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, se sacrificou por nós para nos purificar de todo o pecado. A Bíblia nos diz, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a Páscoa aponta para a certeza de que nós podemos receber o perdão do Senhor por causa do sacrifício de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, ainda que você tenha cometido um pecado, ainda que você esteja com a sua consciência pesada, ainda que você se sinta culpado ou condenado, você pode ir diante do Senhor e dizer para o Senhor que você se arrepende dos seus pecados, você confessa seus pecados a Deus, você pede perdão ao Senhor, e você pode fazer isso com a convicção e a certeza que você será perdoado. Por quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado em nosso lugar, e o seu sangue derramado ali na cruz nos purifica, nos limpa, nos lava de todo o pecado, de tal maneira que até a nossa consciência ela é limpa, ela é purificada, o peso da condenação e da acusação cai por terra, e o nosso inimigo, o diabo, ele não tem mais poder de nos condenar, de nos acusar. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há? Porque o sangue de Jesus, ele promoveu a propiciação dos nossos pecados, ele nos limpa, nos lava dos nossos pecados, de forma que nós podemos, por causa do sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro da Páscoa, nos aproximar de Deus, nos aproximar do Senhor e chegar diante do trono da graça, com o coração cheio de convicção de que nós seremos ouvidos pelo Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, a Páscoa também fala dessa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Você pode ler, por exemplo, as Sagradas Escrituras, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Leia todo o capítulo 15 e você vai ver que esse assunto é abordado, como Jesus ele venceu a morte. Nós celebramos na Páscoa justamente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e significa que ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E pela vitória de Jesus Cristo, tanto na cruz como na sua ressurreição, nós temos a convicção que nós também iremos vencer. Por isso, aqueles que creem no Senhor Jesus sabem que a morte já foi vencida. A morte não mais
nos atormenta. Nós não somos mais atormentados pelo medo da morte. Por quê? Porque sabemos que ainda que nós morramos aqui na terra fisicamente, nós temos a vida eterna em Jesus Cristo, porque o nosso Cordeiro da Páscoa venceu a morte. A festa da Páscoa, então, fala dessa festa de sinceridade e de verdade. O que significa celebrar, então, a Páscoa com pães asmos da sinceridade e da verdade? Significa que nós precisamos viver uma vida autêntica, uma vida transparente, como a Bíblia nos ensina em Tiago 3,17. A Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, complacente, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, celebrar a festa da Páscoa implica em que nós vivamos essa vida, uma vida pura, uma vida pacífica, sejamos promotores da paz, como a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5, Sejamos amáveis, sejamos pessoas cheias de misericórdia e de bons frutos. Então, celebrar a Páscoa fala disso, aponta para essa verdade que nós precisamos viver uma vida também sem fingimentos, uma vida sem hipocrisias. A Bíblia nos ensina também a falar a verdade em amor. Isso é celebrar a festa da Páscoa com sinceridade e com verdade. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 15, as Sagradas Escrituras nos ensinam assim: antes, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso significa que nós precisamos estar sempre proclamando a verdade, que nós devemos orar ao Senhor para arrancar dos nossos lábios toda mentira, todo engano, toda falsidade, que haja nos nossos lábios sempre verdade. Verdade primeiro para com Deus, verdade para com nós mesmos, Porque a gente tem pessoas que se enganam a si mesmas, que elas mentem para si mesmas, e também verdade para o próximo, verdade para os outros, porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Então, celebrar a Páscoa com os pães da sinceridade e da verdade também significa falar a verdade em amor, como a Bíblia nos ensina. Também significa que nós precisamos ser honestos, em nossas relações, em todas as nossas relações. Olha o que a Bíblia nos ensina, por exemplo, em Provérbios capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são repugnantes ao Senhor, mas os que agem com fidelidade lhe agradam. Os lábios mentirosos são repugnantes ao Senhor, mas os que agem com fidelidade lhe agradam. Então o Senhor, Ele ama a atitude daqueles que agem com fidelidade, com verdade, Então nós precisamos ser honestos nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, seja relacionamento marido e mulher, seja relacionamento pai e filho, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento profissional, seja qual for o relacionamento ou os relacionamentos nos quais nós estamos envolvidos, nós precisamos ser honestos em todos esses relacionamentos. Jesus nos ensina que nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que eles fizessem conosco. Então, celebrar a Páscoa do Senhor Jesus implica também em sermos honestos nos nossos relacionamentos, ok? Nós temos que ter essa sinceridade, essa honestidade em nosso coração. E também celebrar a Páscoa com pães sem fermentos ou pães asmos, com os pães da sinceridade e da verdade, como Paulo nos ensina, também significa que nós devemos celebrar a Páscoa de forma autêntica, examinando a nossa própria vida, examinando o nosso coração, confessando, como já falei, os nossos pecados a Deus, perdoando também aqueles que nos ofenderam. Jesus nos ensinou sobre isso, a importância de nós perdoarmos, e tem muitas pessoas que estão com seus corações cheios de mágoa, cheios de ressentimento, cheios de ódio, que não conseguem perdoar, que não se abrem para o perdão. A Bíblia nos ensina a importância de perdoar. Quando nós perdoamos, nós não apenas abençoamos o outro, mas nós também somos abençoados, porque quando nós perdoamos, nós somos livres daquela prisão, porque quando nós estamos com o nosso coração com mágoa, rancor, ressentimento, nós estamos encarcerados, E muitas vezes é uma prisão que nós criamos para nós mesmos. Então, quando nós perdoamos, nós somos livres. Nós somos livres para viver uma vida plena no Senhor. E a Bíblia nos ensina isso, por exemplo, em Mateus capítulo de número 6, versículo 14 e 15, a importância de perdoar. Ele diz assim, Jesus disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A Bíblia também nos fala em 1 João capítulo 4, versículo 11, sobre que nós devemos demonstrar amor e compaixão ao próximo. Isso significa celebrar a Páscoa com sinceridade e com verdade. Diz assim: caros amigos, se Deus nos amou assim,
também nós devemos amar uns aos outros. Então, celebrar a Páscoa também significa perdoar o próximo, amar uns aos outros, né? Demonstrar amor sincero, sem fingimento, sem hipocrisia. E sempre entendendo que na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre amor, né, a Bíblia não está falando de um sentimento ou de uma emoção. A Bíblia está falando sobre uma decisão da vontade. Amar é decidir fazer o bem ao outro. Amar é um compromisso de fazer o bem ao outro, ainda que esse bem seja uma oração, pedindo a Deus que perdoe, pedindo a Deus que santifique, pedindo a Deus que transforme a outra pessoa. Mas amar é sempre fazer o bem ao outro. Não está envolvido diretamente com sentimentos, ok? Sentimentos têm a ver com gostar. Por isso Jesus disse que nós devemos amar os inimigos. Como é que a gente ama o inimigo? Fazendo bem para ele, ainda que esse bem seja orar por esta pessoa, pedindo a Deus que tenha misericórdia da vida dela. E a Bíblia também nos ensina a importância de, na celebração da Páscoa, nós renovarmos o nosso compromisso com Deus e o nosso compromisso de uma vida consagrada ao Senhor, de uma vida santa. Olha, por exemplo, o que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Portanto, rogo a vocês, irmãos, por causa da grande misericórdia de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam discernir a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então observe, nesse texto precioso, o nosso compromisso de renovar, né, o nosso compromisso com Deus, de uma vida santa, de uma vida consagrada, de uma vida dedicada ao Senhor. Então, ao celebrar a Páscoa, nós estamos também dizendo isso. Por meio da Páscoa, na celebração da Páscoa, nós estamos renovando o nosso compromisso com o Senhor. Nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Nós estamos renovando o nosso desejo de viver uma vida consagrada, de viver uma vida santa, de viver uma vida piedosa, de viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, a celebração da Páscoa tem toda essa conotação espiritual, tem todos esses significados espirituais. Portanto, nós não podemos celebrar a Páscoa apenas como um rito, apenas como uma cerimônia sem vida. Não. Para nós cristãos, a Páscoa bíblica, ela é cheia de significados espirituais, ela é cheia de verdades, de princípios espirituais que nós precisamos aplicar na nossa vida, porque em Cristo Jesus, nosso Cordeiro da Páscoa, nós somos perdoados, nós somos abençoados, nós somos santificados, o nosso nome foi escrito no céu, no livro da vida, nós somos supridos, nós somos curados em nossas emoções, em nossa alma, em nosso corpo, nós recebemos as bênçãos de Deus, nós temos comunhão com o Pai, nós nos abrimos para essa comunhão com o Pai. Todas estas bênçãos nós recebemos em Cristo Jesus, por quê? Porque Ele, como Cordeiro da Páscoa, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós, foi imolado por nós, e por meio do sacrifício de Jesus, do seu precioso sangue derramado ali na cruz, nós temos acesso a todas essas bênçãos, incluindo comunhão com o Pai, vida eterna e perdão dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa! Então celebremos a Páscoa com esse sentimento e com esse coração, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor para que estas verdades, para que estas bênçãos se manifestem em nossas vidas. Oremos. Pai querido, nós queremos te render graças. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, como Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado por nós. E ali na cruz, o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, todas as nossas mazelas, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor Jesus, e pelas tuas feridas, pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados. A tua palavra diz que o Senhor fez cair sobre o Senhor Jesus todo o nosso mal, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, e nós fomos perdoados por causa do sacrifício de Jesus. O teu precioso sangue, Senhor Jesus Cristo, nos purifica, nos lava de todo o pecado. Por meio do teu sangue derramado ali na cruz, toda a condenação do pecado é encerrada em nossa vida, toda a consciência de culpa é cancelada, toda a acusação do nosso adversário, do diabo, perde a sua base legal. Em Cristo Jesus, pela nossa fé no sacrifício do Cordeiro Pascual, nós somos perdoados, aceitos
pelo Pai na família espiritual, nós somos santificados, justificados, nós somos supridos pelo nosso Deus em todas as coisas, o nosso coração se enche de paz, de alegria, de perdão, nós podemos ter comunhão com o Senhor e uns com os outros, podemos desfrutar de paz com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Que coisa maravilhosa é crer no teu sacrifício ali na cruz, Senhor Jesus. Mas muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor Jesus, embora tenha morrido ali na cruz por nós, embora tenha dado a sua vida por nós, a morte não foi capaz de detê-lo, porque ele é o Senhor da morte, e ele venceu a morte, e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação, ressuscitou, meu Deus, e subiu aos céus, e vive, diz a tua palavra, para interceder por nós. Que coisa gloriosa! Seja o teu santo nome glorificado, seja o teu santo nome engrandecido. Muito obrigado por estas bênçãos, muito obrigado, Jesus, tu és vencedor sobre a morte. Ó Senhor, nós te glorificamos, porque a morte não foi capaz de te deter, e isso gera em nosso coração esperança, porque todo aquele que crê em ti não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Todo aquele que crê em ti também, por meio do teu sacrifício, venceu o poder da morte. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz para que aqueles que estão em Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa gloriosa! Nós louvamos o Senhor por essa verdade, por essa paz, por essa esperança que enche o nosso coração. Em nome de Jesus seja o teu nome glorificado. E eu te peço, Senhor, que bênçãos específicas que os teus filhos estão clamando e orando na sua família, no seu lar, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios ou em qualquer outra área da sua vida, se manifeste no nome bendito de Jesus. Para a tua glória oramos assim. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E não se esqueça, celebrar a Páscoa é celebrar todas essas verdades, todos esses princípios, todos esses valores que eu falei nesta hora, e que você possa receber isso e acalentar isso no seu coração com muita fé, e que esta semana seja uma semana de bênçãos e de milagres sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.